pedidos de operação de crédito que foram enviados pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa. São duas propostas, né, duas matérias que juntas chegam à casa de 8 bilhões de reais. Quem explicou melhor essas duas propostas, inclusive a diferença entre essas duas matérias, foi o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Dr. Vinícius Nascimento. São duas operações. Uma que é relacionada ao BID, na verdade não é novo crédito. É reorganização com prazos maiores, como foi feito da outra vez, com juros menores, que é uma oferta que o BID fez de renegociar dívidas anteriores, que é essa de 600 milhões de dólares, que é uma operação de reestruturação. A outra operação, ela é uma operação que ela visa a gente continuar com o plano plurianual de investimentos de infraestrutura, na saúde, na educação, em rodovias e infraestrutura pesada do Estado. Todo o planejamento de política pública ele é feito não para imediato, mas sim para uma ação de médio e longo prazo. E assim essa operação ela garante que o Estado ele continue com capacidade de investimento nos anos futuros. Uma ação que está sendo colocada para os anos seguintes, né, para outro governo, né? A forma da gente enxergar o desenvolvimento do nosso Estado, ele transcende governo. Então não é olhando apenas para esse governo, é olhando para qualquer situação que o nosso Estado precise de investimento. Então é um recurso que só vai ser utilizado, só pode ser utilizado, inclusive para pagamentos e para investimentos no ano de 2027, 2028 e nos anos subsequentes. Do líder do governo na Assembleia Legislativa, Dr. Vinícius Nascimento, sobre essas operações de crédito. O líder do governo também falou sobre, na parte política, o diálogo dentro da base aliada para evitar atritos. O governador entrou em campo, viu? Conversou com os parlamentares para evitar mudanças, né? Evitar que os deputados migrem de chapa para 2026. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós temos mantido esse diálogo constante com os líderes, né? Nós já tivemos reuniões com os líderes das bancadas aqui na Assembleia para poder a gente discutir essa formação das chapas. Hoje nós temos duas chapas muito robustas, com capacidade realmente de eleição e de dar sustentação aos deputados que estão pleiteando, tanto os novos quanto os que estão tentando reeleição, e tudo indica que será seguido essas mesmas duas chapas, que é a fusão cruzada do MDB e PSD e a federação do PV, PCdoB e Partido dos Trabalhadores. Dentro da base aliada, Ezequiel, pelo menos por enquanto parece pacificada. Depois de uma semana passada tensa, novas reuniões aí ocorreram essa semana, nos últimos dias. A informação também que o governador chamou alguns deputados para conversar. Até o momento, pacificada. Pelo menos por enquanto, viu, Ezequiel? Há uma semana atrás, se a gente for fazer aqui a trajetória, né, a cronologia, a gente observou até mesmo um fato que não era tão visto assim recentemente, né? Até por conta então de Georgiano Neto, que estava de licença, está retornando agora justamente para a indicação das emendas a partir da próxima segunda-feira, mas o próprio deputado estadual Georgiano Neto foi ali ao encontro conversar com o presidente da casa, Severo Eulálio, justamente em razão desses burburinhos que estavam ali rondando os bastidores acerca dessa possibilidade de saída de MDBistas para a federação partidária, PT, PCdoB e PV. Claro, de certa forma ali, alguns aliados que são do PSD estavam insatisfeitos com essa saída de aliados do MDB para a federação, porque, de certa forma, não perde somente o MDB, mas também é afetado as próprias estratégias do PSD em razão dessa coligação cruzada aos moldes que aconteceu em 2022, que deverá se repetir novamente no ano de 2026. Ou seja, os dois partidos, MDB e PSD, acabam sim sendo prejudicados com essas saídas. Mas aí, por conta então dessas argumentações novas que aconteceram, né, estavam em panos quentes, essa confusão, digamos assim, né, esse atrito político que estava começando a crescer. Mas aí, em razão disso, o governador Rafael Fonteles, de fato, entrou em campo e disse que para nenhum, nem MDBista, ninguém sair, nem PSD, ninguém sair da chapa de forma alguma, todo mundo fica onde está, novos diálogos estão programados para acontecer, como foi o fato que aconteceu na última segunda-feira, para sacramentar, de fato, essa deliberação do governador Rafael Fonteles, de que, apesar, sim, de convites existirem, nenhum partido quer sair prejudicado, né? Nenhum partido quer sair enfraquecido, nem mesmo a própria federação ali, encabeçada pelo PT. Mas só que, como o governador disse,
essa atração de novos aliados deve acontecer por parte da oposição, ou seja, atrair a oposição para a base governista. E aí, de fato, ficou pacificada essa situação. Ao que se entende nesse exato momento é que ninguém saiu, mas agora, segundo o que a gente vem observando e dialogando aí desde segunda-feira com outros aliados do MDB, apesar de que a recomendação é que ninguém saia, mas aí eu acho que sim, vai sair sim. As informações é que os convites estão aí colocados, mas aí não há essa argumentação sólida de que ninguém vai sair do MDB. Há sim essa recomendação de que ninguém saia, mas pelas informações que temos é sim que alguns aliados sairão do MDB, mas isso de fato ainda será construído para que fique compensado o nível de forças, não somente ali dessas novas alianças que vão acontecer na federação, mas também de que seja compensado essa força, essa saída de MDBistas para a federação, mas também que seja ali novos nomes que possam entrar nos quadros do MDB e possa ali fazer essa equalização, né, das forças aí que de fato ninguém sai aí prejudicado em razão dessas novas estruturas que estão sendo argumentadas, construídas. Clima de paz permanece ou a guerra vai voltar na base de Rafael Fonteles? Essas tensões, Natan, elas vão existir até no mínimo março, com a janela partidária. Porque o cálculo é muito simples, todo mundo quer priorizar a sua campanha, o candidato a deputado estadual faz o cálculo ali, eu acho que eu vou ter uma perspectiva de votação na casa dos 30 mil votos, é melhor eu ficar no MDB ou ir para o PT. De repente é melhor ir para o PT. Então eu vou lá buscar esse espaço. Com o governador, a gente conversa, o governador também vai precisar do meu apoio. Ou seja, é realmente um conflito de interesses entre quem concorre ao Legislativo, né, aos membros da chapa majoritária, conflitos de interesse entre PT e MDB, porque, claro, é óbvio que o PT vai querer eleger a maior bancada, já está de olho, sem dúvida nenhuma, em uma disputa pela presidência da Assembleia Legislativa lá na frente. O MDB tem a questão dos caciques, porque é um partido que a gente sempre disse, o MDB é um partido que não trabalha bem a sua cauda. É um partido que tem muitos caciques, a gente pode citar aqui 5, 6 deputados com uma perspectiva de votação de 45, 50, 60 mil votos, mas quando você olha para aqueles nomes de 10, 15, 20 mil votos, eles são escassos no MDB. Então, tudo isso pode gerar uma tensão que, claro, deve ser solucionada, principalmente com a intervenção, sempre que ocorrer, do governador Rafael Fonteles, mas eu acho que esse debate ele é natural e deve permanecer em relação aos partidos até a janela partidária, até março, quando de fato vai encerrar, na verdade, dia 4 de abril, se eu não estou enganado, quando encerra o período para mudar de partido. Os partidos, acabou a janela de filiações, aí já passa um segundo embate, Natan, que aí é todo mundo concorrendo contra si, no mesmo partido, né? Todo mundo indo disputar mais colégios eleitorais. Então, isso é natural da política. O que o governador tem que ficar atento, certamente, é para que essas tensões não cheguem a um ponto de criar um clima de mal-estar na base aliada. Agora, a disputa de poder ela é natural, tanto o PT quanto o MDB têm as suas prioridades, né? Cada partido quer eleger a maior bancada e aí sempre vai ter conflito de interesses na hora de discutir filiações, na hora de buscar atrair apoios. Isso é do jogo político. Mas aí também, né, a gente tem que colocar em ponto-cheque, né, Natan e João, que o MDB está um pouco ouriçado ainda em razão da saída do vice-governador, o Temístocles Sampaio Filho, da chapa majoritária, né? Apesar da gente ter algumas informações ali que rondam os bastidores de que Temístocles deverá sair como candidato a deputado estadual, nada ainda foi definido de fato, né? Um martelo batido acerca desse assunto. E aí a maioria dos MDBistas, a qual a gente conversa, ali pelos corredores da Assembleia Legislativa, dizem que além dessa saída de Temístocles da chapa majoritária, né, há também a expectativa aí de que o MDB não consiga ali pleitear outros espaços, né? Então, por conta disso, de não pleitear os mesmos espaços, como a vice-governadoria, também, enfim, outros espaços ali do Poder Executivo estadual, agora essa manobra, né, essa tendência ali de MDBistas saírem do partido, né, da agremiação e lograrem forças na federação, há sim esses ataques, como a gente vem observando nas últimas semanas, ou seja, isso tudo deve ser pacificado, creio eu, após, de fato, ser batido o martelo acerca da situação de Temístocles e também dessa manutenção de espaço, ou quem sabe até mesmo ali deixar
algum outro espaço para o MDB em razão, então, das eleições que irão acontecer no ano que vem. Porque a expectativa é que pelo menos 5 nomes do Partido dos Trabalhadores sejam chamados para, quem sabe, uma vindoura reeleição do governador Rafael Fonteles em secretarias. E ali alguns dizem que o Partido dos Trabalhadores tem ali uma grande fatia já dentro do governo do Estado, está querendo pegar mais fatias, e aí, de fato, alguns aliados MDBistas não querem deixar isso às claras, mas isso tende ao governador, de fato, deixar isso tudo equalizado, né? Deixar esse equilíbrio de força, não somente de espaço, mas também de cadeiras, não somente na Assembleia, mas também na Câmara dos Deputados.